esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente este é o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, vamos pedir para o Divino Espírito Santo que Ele nos ajude. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Mais uma vez. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo de Deus, iluminar a vida de cada irmão, de cada irmã que reza conosco. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, estamos hoje celebrando esse momento do nosso encontro com a misericórdia de Deus. Nesse santuário, onde tudo nos ajuda a rezar. Hoje eu tive a graça
de acompanhar a pregação do diácono Nelsinho. E ele nos envolvia com uma temática, que é uma temática de cura e libertação. Eu penso que esse Kairos, ele tem uma missão também, de restaurar pessoas, de curar pessoas com a sua história. E de maneira muito especial, pensando no Pai, enquanto essa figura física, humana, que nos deu a condição de possibilidade de ter a vida na sequência histórica de ser filho, filha. Nós temos também uma alegria grande de entender que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele deu ao ser humano a condição de possibilidade de ser também co-criador, participa da criação. E de maneira muito especial, você, pai, participa da criação. Você continua a obra da criação. E quando a gente volta o nosso olhar na Sagrada Escritura, no livro de Gênesis, a gente percebe que Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. E você, pai, continua fazendo essa grande obra na intuição divina. E por isso, nessa tarde, eu quero que você me ajude, sim, olhando para esse grande painel, entender que na tarde de hoje, o Pai das misericórdias, Ele abraça você. Eu não tenho certeza qual foi o motivo que trouxe você nessa tarde, mas eu quero dizer que nessa tarde, Ele deseja curar você. Que você se coloque na presença dEle e que você sinta o abraço do Pai. A outra imagem também citada na pregação me fez pensar. Claro que geograficamente estamos na mesma região. Olhamos para a casa da mãe e aqui a casa do Pai, o Pai das misericórdias. Interessante porque quando a gente pensa na teologia, é o Pai, sim, que é o dispensador de todas as graças. Eu dizia isso para o diácono Nelsinho, que quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, nós somos assim envolvidos por esse jeito bonito que Jesus nos ensina, o jeito de falar com o Pai. E Ele diz: seja feita a vossa vontade. Olha que palavra profética, olha que palavra de autoridade. Quando nós, na oração do Pai Nosso, temos a alegria de dizer para Deus, o Pai das misericórdias: seja feita a vossa vontade. Quantas e quantas vezes nós queremos manipular Deus também na nossa oração? Quantas e quantas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade? Porém, eu garanto para você, filho, filha, que a vontade de Deus é muito melhor do que a sua vontade. Que você se deixe conduzir pela vontade de Deus. Que você se sinta amado por Deus. Por isso, nesse momento tão bonito, onde nós concluímos esse Kairos do Dia dos Pais, onde nós contemplamos o Pai das misericórdias, com os braços abertos, nós queremos sim voltar todo o nosso ser para Deus. E queremos pedir na tarde de hoje, que Deus nos conceda essa graça da cura, da libertação. E é tão bonito quando a gente percebe uma igreja viva, uma igreja de fogo, onde cada irmão, cada irmã se sente parte desta igreja. É tão bonito
a gente perceber isso nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Pessoas que vão encontrando o seu lugar, a sua vocação, e que vão dizendo sim para o projeto de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós iniciamos esta celebração com essa oração tão bonita: Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que significa ter um coração de filho? É um coração que acredita que o Pai pode providenciar todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, somos envolvidos nesta tarde por esse desejo bonito, o desejo de construir uma igreja viva, uma igreja onde cada irmão, cada irmã se sente parte. É uma igreja que fala através do seu testemunho. Queridos irmãos, queridas irmãs, não tenhamos medo de gritar o Evangelho com a vida. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo de pregar o apostolado da bondade, onde quer que estejamos. De tempos em tempos, Deus vai suscitando na sua igreja homens e mulheres com uma capacidade diferenciada. Hoje pela manhã, eu rezava na capela do Santíssimo e eu pedia para Deus uma palavra. Eu pedia para Deus que Deus pudesse me dar a unção, para que essa missa pudesse nos ajudar a voltar para casa diferente. De repente, você que está aí na sua casa, que você se torne um católico de fogo, que você encontre o seu lugar na sua paróquia, na sua comunidade, que você reencontre a alegria de ser católico, de acreditar nesse jeito bonito de ser igreja. E Deus colocava no meu coração de uma forma tão bonita. Quero também abraçar o Paulinho, que é pai, e foi graças a essa amizade construída em Cristo que eu me encontro aqui hoje. Paulinho, quando eu lembrava lá diante do Santíssimo, recordei de você dizendo, né, do Monsenhor, como esse pai também, né? O pai fundador. É interessante, porque, como está escrito na palavra de Deus, quem semeia pouco, vai colher pouco. Quem semeia com largueza, vai colher com largueza. Olha aqui que bênção de Deus. Nós estamos colhendo frutos de uma pessoa que teve uma intuição também, de que se deixou conduzir pelo Espírito Santo de Deus, e que se tornou o pai também de tantos filhos e filhas. Por isso, nessa tarde, nós queremos também nos unir a essa comunidade Canção Nova, que de um jeito tão bonito vai fazendo um bem tão grande para tantos e tantas. Quantas pessoas que são tocadas através desse território sagrado, desse lugar de cura, desse lugar de libertação. Por isso, nessa tarde, meu irmão, minha irmã, eu quero que você sinta o amor de Deus, como nós ouvimos nessa leitura tão bonita, que nos ajuda a entender que Deus, Ele se manifesta no silêncio. Nós vivemos numa sociedade do barulho, uma sociedade que não consegue fazer silêncio para ouvir a voz de Deus. Precisamos sim ouvir a voz de Deus. Quando o homem cala, Deus fala. Precisamos silenciar para ouvir a voz de Deus. Meu irmão, minha irmã, vamos fazer esse silêncio para ouvir a voz de Deus e fazer essa experiência bonita do amor de Deus. Como nós ouvimos no Salmo: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Nós estamos aqui
para ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que você não veio aqui por acaso. Nesse dia que celebramos o Dia dos Pais, você, meu irmão, que recebeu de Deus a graça de ser pai, não desista da sua missão. Deus conta com você. E no nosso dizer simples, nós dizemos assim, que o cavaco, ele não cai longe do toco. Ou seja, a responsabilidade do pai é muito grande. O cavaco não cai longe do toco. Você tem uma responsabilidade em educar os seus filhos. E é interessante porque nós educamos pelo exemplo. A primeira catequese, ela tem que acontecer em casa. A primeira educação tem que acontecer em casa, na família. Então você, pai, tem uma missão belíssima, a missão de educar os seus filhos no amor. Que Deus então nos conceda essa graça de ouvir a palavra de Deus e trazer essa palavra para o nosso cotidiano. Ouvir a palavra e ser praticante da palavra, onde quer que estejamos. Não tenhamos medo de dar testemunho de Jesus Cristo. Vale a pena ser de Deus. Vale a pena testemunhar Jesus Cristo com a nossa vida. Depois, nós encontramos esse texto tão belo, que nos ajuda a introduzir essa dinâmica celebrativa. Quando no texto de Mateus ele cita que Jesus subiu ao monte para orar a sós. Somos discípulos de Jesus, somos seguidores de Jesus. Temos que ter no nosso coração um grande desejo, subir para falar com o Pai. Jesus nos ensina isso. E quantas vezes nós nos deixamos conduzir pelo ativismo, nós nos deixamos conduzir por tantas situações, e às vezes nós também como igreja, eu, padre, consagrados, consagradas, religiosas que se encontram aqui conosco, membros dessa comunidade de vida, membros de tantas outras comunidades, às vezes nós nos tornamos tarefeiros, fazedores de coisas, mas na verdade nós somos chamados sim a fazer uma experiência do Senhor, ficar com o Senhor. Hoje me preocupa muito porque é muita gente que fala de Deus, mas eu quero que você me ajude a pensar. Nós não podemos simplesmente ficar falando de Deus. Primeiro nós temos que falar com Deus, para depois a gente falar de Deus. É diferente alguém que fala com Deus, para depois falar de Deus. Comece a observar isso. Alguém que fala com Deus, para depois falar de Deus. É desse católico que nós estamos precisando. Católico que fale com Deus, para depois falar de Deus. Nos grupos de orações, nas pastorais, nos movimentos. Primeiro falou com Deus, para depois falar de Deus. É isso que Jesus nos ensina. Ele subiu ao monte para orar a sós. Imagem belíssima que nos motiva a continuar o nosso crescimento espiritual. E a palavra diz que a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Quantas e quantas vezes nós estamos
no mar da vida. E às vezes a barca da nossa vida, ela se encontra agitada. Mas vejam bem, a imagem é belíssima. Nosso Senhor Jesus Cristo, Divino Mestre, Ele caminha sobre as águas. Que imagem belíssima, mostrando sim que Ele é o Senhor e que Ele de fato tem esse poder. E Ele vai então acalmar aquele mar. Não sei nessa tarde qual é o mar da sua vida que está precisando de ser acalmado, mas eu quero que você peça para o Divino Mestre que Ele acalme o mar da sua vida. Eu tenho certeza que você não veio aqui por acaso. Eu tenho certeza que você não ligou a televisão agora por acaso. Eu tenho certeza que você não está acompanhando na internet, que você não está com o rádio ligado por acaso. Mas o Pai deseja sim que você sinta nessa tarde a serenidade, o amor, a bondade de Deus. E claro, nosso Senhor Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhas medo. É Ele que nessa tarde vai fazendo essa caminhada, procurando você, procurando a sua história, para acalmar esse mar, que às vezes humanamente falando é quase impossível, mas com a graça de Deus nós podemos superar. Quantas situações difíceis nós temos que enfrentar, quantas noites escuras nós temos que enfrentar. Quantas e quantas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já tive momentos na minha vida em que eu me senti num quarto escuro e eu não conseguia ver nem o buraco da fechadura. E às vezes é nesse momento de um deserto, de uma aridez, que a gente encontra com pessoas que podem fazer a diferença na nossa vida. E essas pessoas são assim, instrumento de Deus para trazer a cura, para trazer a libertação. E quero aproveitar hoje, claro, me valendo desse meio tão importante, para saudar todos os meus irmãos padres no ministério ordenado, que têm a alegria de poder também perdoar, de poder restaurar vidas, graças a esse ministério também que a igreja nos concedeu. Não obstante as nossas misérias, as nossas fraquezas, as nossas infidelidades, mas o Senhor também desejou contar conosco. Agradeço a Deus tantos irmãos que também no exercício do seu ministério vão gastando a vida para que o Senhor possa também entrar no coração de tantas pessoas. E assim a gente começa a entender que nosso Senhor está sempre conosco, nos mostrando o caminho. Depois, nós temos uma outra imagem belíssima que nos ajuda a contemplar, a imagem de Pedro, que é também a imagem da igreja, que é a imagem de cada leigo, de cada leiga, de cada religioso, de cada religiosa, de cada consagrado, de cada ministro ordenado. E olha o diálogo de Pedro. Quando Pedro percebe que é o Senhor, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Quantas e quantas vezes nós percebemos sim que nós estamos afundando, mas é nesse momento que a gente tem que ter coragem de gritar para o Senhor: salva-nos, Senhor. Eu estou afundando, o meu casamento está afundando, o meu ministério está afundando, o meu grupo de oração está afundando, a minha pastoral está afundando, a minha comunidade está afundando.
Salva-me, Senhor. É uma imagem belíssima, é uma imagem que nos consola, que nos conforta na tarde de hoje. E a palavra diz: Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro. É nessa tarde que o Divino Mestre, Ele estende a mão e segura você. Segura a sua família, segura o seu ministério, segura o seu diaconato, segura sim a nossa igreja. Quero também pedir para Deus abençoar todos os seminaristas, os vocacionados, que sejam assim também fortalecidos na graça de Deus. Não desistam, vale a pena ser padre, é uma bênção, é uma alegria. Temos problemas, temos dificuldades, mas vale a pena servir o Senhor. Vale a pena, não desista. E olha que bênção de Deus. Naquele momento Pedro foi envolvido pela graça de Deus. E claro, ele se sentiu também tocado. E hoje, olha que bênção de Deus. Rezando lá na capela do Santíssimo, eu pedi para Deus, falei: Deus, eu queria muito que o Senhor me ajudasse, porque eu quero ver o sentido de estar aqui nesse território, celebrando no final da tarde. E aí Deus colocava no meu coração em sintonia com esse texto. O pessoal da música podia me ajudar. É só o refrãozinho, não puxa a orelha do padre, não, esqueci, mas vai dar tempo. Segura na mão de Deus. Quantas e quantas vezes o mar da vida, ele vai deixando a gente numa situação difícil, mas a gente tem que ter coragem de segurar na mão de Deus. É na mão de Deus que a gente vai encontrar força para a gente continuar a nossa missão, a nossa vocação. Então eu queria que vocês me ajudassem só com esse refrãozinho. Segura na mão de Deus. Eu penso que essa é uma imagem belíssima também, para a gente viver essa conclusão desse Kairós do Dia dos Pais. Segura na mão de Deus, no estado de vida que você encontra. Estou vendo ali as religiosas também, parece com uma experiência a mais de vida. Que Deus abençoe vocês. Vejo os seminaristas que estão chegando, a gente que está no meio do caminho, os diáconos que estão aqui. Vejo tantos leigos e leigas que fizeram a sua consagração, outros que estão aqui também com o desejo de fazer esse encontro. Que nós todos possamos segurar na mão de Deus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pensa na sua casa, na sua família. Pois ela te sustentará. Olha que bênção de Deus. Vamos ficar de pé, vamos lá? Eu queria que você me ajudasse. Vamos erguer as nossas mãos em direção a essa imagem tão bela. Mais forte. Segura na mão de Deus e vai. Mais uma vez, bem forte. Não temas, segue adiante. Olha que bonito. E não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Olha que bonito, não temas. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Olha que imagem bonita. Segura na mão de Deus e vai. Não temas. E não olhes para trás. Quantas e quantas vezes nós ficamos olhando para trás? A misericórdia de Deus
deseja curar você nessa tarde. Não olhes para trás. É uma vida nova. Vamos reencontrar essa alegria no Senhor. Por isso, pense na sua casa, pense na sua família. E mais uma vez, segura, não tenha medo. Segura na mão de Com as mãos lá em cima, isso. Segura na mão de Deus, pois Isso. Eu quero o santuário todo cantando, mais forte. Isso, agora com as palmas. Não tema, segue adiante E não olhe. e não Que bonito. voltes para Isso, mais forte. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Isso, bem forte. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante E não olhe. e não olhes para trás. Que bonito. Segura na mão de Deus e vai. Olha que bênção de Deus, vamos permanecer ainda de pé. E só para terminar, Diácono Nelson, não puxa minha orelha não, tá? Mas olha que bênção de Deus. Rezando também hoje pela manhã. Eu já estou concluindo, tá, gente? Para não cansar vocês. Deus colocou um outro refrãozinho também, que ajuda muita gente em todos os momentos da nossa vida, que é mais ou menos assim: eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e ó, todo mundo sabe, que coisa boa. Agora vocês vão ajudar o padre. Vamos fazer esse santuário tremer? Eu Confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Agora mais forte, vamos lá? Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Mais uma vez. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Então olha que bênção de Deus. Tá difícil o casamento? Eu confio Em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Tá difícil na vida religiosa? Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Tá difícil ser um leigo de fogo, ser do ministério de música, ajudar na comunidade, viver em comunidade? Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Tá difícil ser pai? Tá difícil ser diácono permanente? Tá difícil ser padre? Porque pai é pai de todos, vamos lá? Confio em nosso Senhor, com fé,
esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!